que nos livra do mal e nos dá poder pra quê? Para guerrear. Homem de guerra é Jeová. Bom dia! A todos os seus inimigos venceu. Bom dia, Solzinha. Bom dia, Lulu. Cleidinha, bom dia. Sextou, hein, Brasil? Quem é como o Senhor? Quem conhece esse louvor? Que nos livra do mal e nos dá poder. Pra quê? Para guerrear. Homem de guerra é Jeová. Hoje nós vamos falar sobre oração de guerra. Esse louvor é do Ademar de Campos, muito antigo, que ele fala que o nosso Senhor é aquele que vence as batalhas. Quem nunca se deparou a uma batalha em sua própria vida, né? Que você olha e fala, meu Deus, que batalha é essa que eu estou enfrentando? Aí vem Ademar e fala assim, o nosso Senhor, ele é um homem de guerra e ele nos faz vencedor a cada batalha. Glória a Deus por essa verdade. Bom dia, Neuza, querida, tudo bem com você? Como foi a semana de vocês? Tudo certo? Na bênção do Senhor? Sim, tudo certo. Vencemos mais uma semana para a glória de Deus. Uma semana que nós falamos de oração. Uma semana que nós estamos aprendendo a orar. E hoje nós vamos para mais um aprendizado. Hoje nós vamos aprender sobre oração de guerra. Bom dia, Amanda. Oração de guerra. Então vamos lá. Nós vamos, como referência bíblica, nós vamos usar Josué. Josué é um livro que fala muito sobre batalhas, né? Então deixa eu te contar o contexto, tá? Para você se familiarizar na história e sobre o que nós vamos falar. Quando o povo, você sabe que José foi um homem usado por Deus para abençoar, né? Para dar direções ao rei do Egito. E por conta de Josué, o povo de Deus cresceu muito. Mas quando Josué morreu, olha quem tá em nosso meio, gente. Simone, querida, amada, te amo, Simoninha. Quando Josué morreu, é aquilo, né? Os nossos feitos, ele vai sendo esquecido ao longo da vida, certo? E foi com José. Ao longo da vida, foram se esquecendo quem era José, né? Esse homem fez bem para um dia, há 50 anos, há 60 anos atrás. Quem é esse homem? Esse homem ele foi esquecido. Consequentemente, com o esquecimento de quem foi José, o povo de Deus também foi perdendo-se. Os egípcios, eles foram perdendo o respeito pelo povo de Deus e começou a fazer desse povo, porque era um povo estrangeiro, né? Então imagina, o povo de Deus, os israelitas moravam no Egito, então eles eram considerados como escravos, né? Eles eram considerados como estrangeiros, então é a mesma coisa de nós sairmos daqui do Brasil e morar lá nos Estados Unidos. E aí nós somos considerados o quê? Como estrangeiro. Como o povo de Deus crescia muito, os egípcios olharam e falavam assim, meu Deus, eu vou fazer com que esse povo pare de crescer, porque daqui a pouco eles que vão dominar o Egito, entendeu? Aí o que aconteceu? Os egípcios começaram a escravizar o povo de Deus por medo, porque o povo de Deus tinha a bênção de Deus, então eles cresciam, eles tinham mais filhos, eles prosperavam, tudo que eles colocavam as mãos dava certo, e aí os egípcios ficaram com medo, né, dessa bênção que havia sobre o povo de Deus e começaram a escravizá-los. Vamos impedir o crescimento desse povo. E aí eles tornaram a vida dos israelitas, do povo de Deus, uma vida mais árdua, uma vida mais difícil.
certo? E aí eles sofreram muito e eles choravam e falavam: Deus, nos tira deste lugar, era um lugar de muito sofrimento. E aí o Senhor um dia ouviu a oração deste povo, falou: vou tirar vocês daí. Levanta Moisés, tem toda uma história aí, depois você vai ler, tá? E aí levanta Moisés e fala: bora, meu filho, vamos tirar o meu povo aí do Egito. E aí traz Moisés tira o povo, passa muitos perrengues para conseguir tirar o povo, porque Faraó não queria deixar. Mas enfim, ele consegue. Aí leva o povo em rumo à terra prometida. E aí eles precisavam passar pelo deserto. Então era uma passagem só. Então eles tinham que passar pelo deserto para chegar no lugar aonde Deus havia prometido dar a eles. Então, primeiro que a gente precisa entender, para chegar no lugar aonde o Senhor quer que nós chegamos, nós temos que passar por lugares, por fases, né? Vamos olhar para a nossa vida. Nós passamos por fases para alcançar a promessa. Por quê? Porque nessa travessia nós temos a oportunidade de viver experiências com Deus e desenvolver em nós maturidade. Olha que coisa interessante. O Senhor nos faz uma promessa, mas para nós conseguirmos nos manter neste lugar em que Ele nos prometeu que nos daria, para nós termos a capacidade, as competências necessárias para usufruir desse lugar, nós precisamos aprender. Então, para aprender, o Senhor nos coloca à prova em certas situações. E foi assim com o povo de Israel. Vamos passar pelo deserto. Lá vocês vão ter umas experiências comigo, mas vai ser coisa rápida, tá? E vai ser uma coisinha rápida. Vocês vão fazer uma travessia aqui, mas vai ser coisa rápida. Como o povo não conseguia entender a forma como Deus estava trabalhando, o que era para ser rápido começou a se prolongar. E aí já veio uma chave aqui para nós, que às vezes nós prolongamos o processo por nós não aceitarmos e não compreendermos aquilo que Deus está fazendo em nós. O deserto era uma fase que eles fazia parte do processo. Era uma fase apenas, e era uma fase curta. Então vamos rapidinho, a gente passa aqui nesse deserto e a gente já entra lá, a gente já chega lá no lugar que mana leite e mel. Só que por eles não conseguirem entender o que Deus estava fazendo, como a mente deles estavam limitadas, presa, ainda uma mente escrava, ainda uma mente subjugada, eles prolongaram aquele processo. Então eu vou parar aqui para dar bom dia pro Joe, bom dia pro pastor Robson, que acabou de entrar, e pra Sheilinha. Bom dia, que o Senhor nos abençoe. Então eles prolongaram o processo por não compreenderem o que o Senhor estava fazendo. Então eu quero já te chamar a atenção aqui. Pode ser que o processo que você está passando, ele está se estendendo por você não ter compreendido o agir do Senhor na sua vida. Pode ser que aquilo que era para se resolver em 40 dias já se tornou 4 meses, 4 anos, porque você não conseguiu entender que o que o Senhor queria fazer na sua vida era apenas te ensinar a confiar nele. Quando o Senhor tira o povo do deserto, o Senhor fala assim: olha, agora eu vou assumir o controle, né? Eu sou o seu Deus, eu sou o seu supridor, eu sou aquele que vai se manifestar e cuidar de vocês. Só que o povo, ele começou a ficar com medo, né? Meu Deus do céu, como que a gente vai sobreviver? Moisés nos tirou de lá para morrer no deserto. Aí já não era mais Deus. Você vê como o ser humano é engraçado, né? Quando Moisés chega e fala assim: ó, galera, é o seguinte, Deus me mandou aqui para salvar vocês dessa opressão. Deus me mandou aqui para tirar vocês dessa situação. Aí houve grande alegria. Teve até oferta, né, de gratidão ao Senhor. Se você for ler, você vai ver que o povo ficou felizaço ao ponto de entregar ofertas ao Senhor e falou: o Senhor nos ouviu. Uau, que alegria. Aí esse mesmo povo que se alegrou quando estava no deserto reclamou. Não foi mais Deus. Eles não falaram assim: ah, Deus nos trouxe. Não, ele falou assim: Moisés nos tirou do Egito para que a gente viesse morrer no deserto.
E aí eles começaram a ficar mais revoltados, indignados, e eles murmuravam, e aquilo ali que era para ser 40 dias, um intensivão de aprendizado, né, tipo, rapidinho a gente aprende aqui e muda de nível, se prolongou para 40 anos. Então, assim, uma coisa que eu quero te incentivar a fazer, olha para sua vida, olha aquelas áreas da sua vida que você tem se arrastado, sabe? Ontem eu falava sobre isso, né? Eu tava olhando meu caderno de oração e eu vi que eu tô orando por algumas coisas por muito tempo. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô pedindo isso há muito tempo e eu não tenho alcançado esse milagre. Por que será que eu não tenho alcançado? Então é o momento do silenciar, né? De ouvir Deus e falar, Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Às vezes a gente fala tanto e ouve tão pouco. Então eu entendi que era o momento de silenciar e ouvir o que Deus queria me dizer em relação àquelas situações em que eu estava orando por tanto tempo. Então, se você está orando por muito tempo sobre a mesma coisa, eu te convido a silenciar, a fazer uma oração silenciosa, que foi o tema de ontem, para que você ouça as instruções do Senhor neste deserto que você está enfrentando. E tente entender se essa situação não era para ser 40 dias assim, rapidinho, igual o povo de Israel, e isso está se prolongando por você não conseguir entender ou não conseguir aprender. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. A grande sacada, né, de um deserto é o aprendizado, é o que eu posso extrair dali, é o que o Senhor quer que eu evolua, né? O Senhor quer me dar experiência, o Senhor quer que eu aprenda, porque para entrar na terra prometida eu preciso do aprendizado do deserto. E aí o povo ficou lá naquela dificuldade, tinha hora que cria, tinha hora que não cria, tinha hora que obedecia, tinha hora que não obedecia, e isso foi se passando. Moisés morreu. Quando Moisés me morre, o Senhor, todo mundo fica lá inconsolável, agora acabou pra gente, o Senhor falou, acabou nada, eu vou levantar Josué. Quando o Senhor levanta Josué, fala, Josué, meu filho, chega de chorar, bora dar continuidade, e o Senhor dá ordem pra ele, para que ele fosse forte, para que ele fosse corajoso, para que ele meditasse na palavra de dia e de noite, para que ele seguisse as instruções, porque seguindo as instruções, ele viveria aquilo que o Senhor havia prometido. O Senhor diz para ele, eu vou entregar na sua mão, porém tem condições para isso, né? Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ficar animado e você tem que seguir as instruções. Eu sempre falo isso, né? Nós vivemos num mundo, porém não somos deste mundo, e não é eu que digo isso, né, gente? É a palavra. Nós não somos deste mundo, então nós vivemos num mundo e nós temos que andar de acordo às regras do mundo a qual nós pertencemos, que é o nosso reino celestial. Lá tem regras estabelecidas que está aqui na palavra. A gente tem que pegar essas regras e aplicar aqui na nossa vida diária. E foi isso que o Senhor disse para Josué. Se você fizer o que está escrito aqui, show de bola, Josué, você vai ser bem sucedido. E aí o Senhor lembrou a Josué o seguinte, Josué, tem uma terra, lembra dela? Você inclusive foi uma das pessoas que colocou seus pés lá. Você viu que essa terra era boa. E que, por acaso, só foi você e Caleb que creu nela. Então, porque você creu, eu vou te dar essa terra. Você vai ser o líder que vai conduzir o meu povo a entrar nela. Porém, Josué, você vai ter que vencer, né? Você vai ter que fazer você vai ter que travar algumas batalhas para que então você possa tomar posse dessa terra de milagre. Pois bem, quando chegou, aí Josué se levantou, animou, chamou o povo, bora lá galera, vamos arregaçar as mangas e vamos lutar. E quando chegar no capítulo 6, você vai ver que para que o povo avance, ele precisa entrar numa terra, ele precisa passar por um lugar que se chama Jericó. Né? Para que eles avancem, eles precisam passar por Jericó. Porém, gente, havia ali um probleminha. Jericó era uma cidade fortalecida. Era uma cidade era fortalecida, então tinha muros muito largos, para você ter ideia. Em cima desse muro tinha casas, então imagina a largura desse muro. Eram muros muito largos e eram barreiras que aos olhos humanos era intransponível. Como que a gente atravessa com essa barreira que está diante de nós? E é aí que eu quero entrar. Em Jericó 6, ó. Em Jericó 6, ó, eu criando um novo livro da Bíblia. Em Josué 6.
A oração de guerra, que é o tema do que nós vamos falar, a oração de guerra, ela é colocada em prática quando nós enxergamos que há diante de nós uma barreira. A oração de guerra, ela é colocada em prática quando eu vejo que há diante de mim um exército. Um soldado, ele só é convocado para uma batalha quando existe uma missão, certo? Você tem uma missão, então quando você tem uma missão, você vai se levantar para lutar. Então eu quero que você pense o seguinte: qual é a terra da sua promessa? O que Deus prometeu a você que daria? Era o casamento? Era a vida profissional? Era o ministério? Era uma vida de plenitude, feliz, completa? É a restauração, de salvação na família? O que Deus prometeu a você? Essa promessa exige de você posicionamento. E dentro desse posicionamento, uma das suas estratégias deve ser a oração de guerra. A oração de guerra, ela nasce no nosso coração quando a gente olha para uma situação e a gente vê o quê? A impossibilidade. Não tem jeito disso aqui ser resolvido aos olhos humanos, com a força do meu braço. A oração de guerra, ela nasce no nosso coração quando há uma indignação, né? A gente fica indignado com a situação e aí você começa a guerrear em oração. Você lembra daquele filme Quarto de Guerra? Eu sugiro que você tenho certeza que você já assistiu, mas eu quero te convidar a assistir novamente com este novo olhar. Quando você vê que aquela atriz, a qual eu não lembro o nome, porque eu nunca vou lembrar o nome de atriz alguma, que eu sou péssima pra isso, quando aquela atriz principal, ela tava casada, o casamento dela tava fadado ao fracasso, não tinha diálogo dentro de casa, o marido a traiu, era uma bagaceira atrás da outra, a vida profissional dela era um fracasso, tava tudo errado. E aí um dia ela encontra uma senhora e essa senhora começa a mentorear ela. Olha como é importante a mentoria, né? Começa a mentorear, começa a discipular ela, começa a ensiná-la como tomar aquela terra que era dela. O que era? O casamento, a família. Era uma promessa de Deus para a vida dela. E ela estava deixando essa promessa escapar pelos seus dedos por uma falta de posicionamento. Ela não estava lutando por aquilo que ela queria. Lembra lá atrás, quando Moisés disse assim: gente, vai espiar a terra, vai ver o lugar que Deus nos deu. Chegaram-se lá 12 homens para espiar a terra. Voltaram-se os 12 maravilhados com a terra. A terra é incrível, a terra tem frutos assim, nossa, um morango, gente, tem que carregar o morango nas costas, de tão grande que é esse morango parece mais uma jaca, de tão boa que é essa terra mana leite, mas essa terra é incrível, porém tem gigantes, e a indisposição dos 10 de lutar impediu que eles entrassem na terra. Então eles viram que existia, que o que Deus prometeu para eles existia e era bom, mas eles deixaram entrar no coração deles uma desistência, um desânimo, eles se sentiam inferiores, né? A gente não é capaz, nós não podemos, lá tem gigante. Eles ficaram desmotivados e deixaram de conquistar aquilo que era deles por uma desmotivação. E aí eu digo para você que Deus fez promessas para nós. Quando nós lemos a palavra, nós enxergamos aquilo que nós podemos ser no Senhor, mas às vezes há um desânimo no nosso coração de lutar por aquilo que nós desejamos. Nós olhamos e falamos: nossa, seria incrível se o Senhor restaurasse a minha família, mas eu tô desanimada e eu não consigo. Seria incrível se o Senhor abrisse as portas para mim, mas eu tô desanimada e eu não consigo. Eu até consigo enxergar o poder de Deus, eu até consigo enxergar que em Deus existe possibilidade, mas há um desânimo tão grande no meu coração e eu não luto por aquilo que eu desejo. Aí aquela mulher do filme, quando ela enxergou uma possibilidade de ter a sua família restaurada, o que ela fez? Ela começou a tomar atitudes. Você lembra que até
um fato engraçado do filme, né? Que ela era meio chulesenta. Você lembra disso? Que ela era chulesenta. Que ela, quando ela tirava o sapato, ninguém aguentava. Era assim, aí você vê que eram pequenas coisas que ela foi cuidando. Você lembra disso? Ela era chulesenta e de repente ela começou a cuidar dos seus pés. Ela começou a cuidar da sua aparência. Ela começou a cuidar da sua casa. Ela começou a ter atitudes que a depreciava. Existem coisas, gente, que nos deprecia. Existem coisas que diminuem o nosso valor. Existem, a Sil colocou aqui, lindo demais e podemos trazer para os dias atuais. Exatamente. Sabe, aquela mulher, ela tinha, ela foi mudando pequenas coisas na vida dela. Olha como o filme trouxe um fato relevante pra gente. Ela tinha chulé, gente. E ali, antes dela fazer, ela começou a mudar a forma como ela se comportava e ela cuidava do corpo dela. E ela foi mudando, ela foi tendo atitudes. Aí teve um dia que ela pegou, tirou todas as coisas do closet, né? E ela fez daquele lugar o seu quarto de oração. E ela começou a orar, e ela começou a declarar a palavra, ela começou a profetizar, e ela começou a orar. E aí teve um dia que ela fez uma oração de guerra. Por isso que é quarto de guerra, né? Ela fez uma oração de guerra. Ela começou a andar pela casa. Ela abriu a porta. Você lembra dessa cena? Que ela falou assim, você vai sair daqui agora, Satanás, porque essa família é minha. E ela começa a guerrear. Naquele momento nasceu uma indignação no coração dela. E ela falou assim, ninguém vai roubar o que é meu. Quando nasce uma oração de guerra, quando nasce uma indignação no nosso coração, a oração de guerra ela não é feita deitado, a oração de guerra ela não é feita de joelhos, a oração de guerra ela não é feita jogada no chão, ela é feita em pé, guerreando. Você lembra? Quando ela começava a se movimentar pela casa e ela falava e ela usava as mãos, né, que é a espada, e ela profetizava a palavra e ela começou a tomar posse do território que era dela. Havia barreiras ali. Havia barreiras de comunicação, havia barreiras de autoimagem, havia barreiras de desânimo, havia barreira da desistência. E ela levanta e ela começa a lutar contra todas aquelas barreiras. Ela começa a ser reanimada. Ela acorda e fala assim, não, hoje vai ser um grande dia porque Deus é comigo. E na autoridade, Sil, na autoridade do Senhor, ela começa a avançar. Havia barreiras na vida dela. Assim como Jericó era uma barreira para o povo entrar na terra prometida, eles precisavam que aquela cidade fosse, aqueles muros fossem destruídos para que eles avançassem. Gente, existem momentos na nossa vida que há barreiras. Essas barreiras, elas impedem o nosso avanço. Existe algo que eu já falei aqui nas lives anteriores, que se chama padrão de comportamento. Padrão de comportamento, gente, é uma barreira. Você lembra do filme que ela era chulesenta e ela já estava acostumada com aquilo. Todo dia ela chegava, tirava o sapato, ai meu Deus do céu, e ela não fazia nada para mudar, ela já estava acostumada. Aquele cheiro ruim já fazia parte da vida dela. Ela já estava habituada com aquele, o comportamento dela. Ela chegava no sofá, tirava o sapato, aí o cheiro era ruim, aí ela ficava ali um pouco, aí ela colocava o sapato lá fora, e aí ela já estava acostumada. Eu tô dando um exemplo da chulesenta porque é um fato do filme. Mas quantas coisas a gente se acostuma. O que é padrão de comportamento? É a forma como eu respondo a certas situações. Sempre é igual. Quando o povo foi lá olhar a terra, eles repetiram um padrão de comportamento. Sabe por quê? Porque todas as vezes eles olhavam para a situação que eles estavam e eles achavam que eles não deveriam estar ali. Eles duvidavam do poder de Deus. Sabe o que acontece? A gente vive nas mesmas situações por anos, porque a gente sempre está olhando para a situação e não crendo, duvidando, murmurando, reclamando. A gente sempre responde da mesma maneira. O diabo até fala assim, essa casa a gente nem precisa voltar, porque a gente já condicionou essa pessoa a agir dessa forma. Então, a gente não precisa nem se preocupar, porque a bênção não vai chegar aqui. Às vezes a gente está expulsando o demônio e na verdade a gente precisa modificar a nossa forma de responder à vida.
primeiro eu me transformo com as minhas ações. Eu faço a minha parte, eu faço um raio-x aqui para você entrar numa oração de guerra. Primeiro você tem que fazer a sua parte. Primeiro você tem que se posicionar. Não existe soldado que entra diante de uma batalha de pijama. Sabe, de qualquer jeito, com o olho remelento. Não, primeiro ele tem que se ataviar, né? Ele tem que se preparar. Mas antes de colocar a roupa, ele já treinou. Antes dele entrar na batalha, ele já fez a parte dele. Ali ele não sabe se ele vai ganhar ou perder, mas a parte dele ele fez, que foi treinar, que foi dar o seu melhor, que foi aprender a manusear a palavra, que foi, a espada, que foi colocar, ele aprendeu. Ele fez a parte dele e depois ele vai para uma guerra. O Senhor está nos convidando a entrar realmente em uma oração de guerra por aquilo que nós estamos desejando. Existem barreiras diante de nós que nos impedem a avançar. Você já teve essa impressão na sua vida? Que parece que você chega até um certo ponto e daqui você não passa? Você já pensou sobre isso? Meu Deus, daqui parece que aqui eu não consigo ir avante, eu só consigo chegar até aqui. Eu vou indo, quando eu chego até aqui eu travo. Eu vou indo, quando eu chego até aqui eu paro, eu não consigo ir avante. Sabe o que isso significa? Uma barreira na sua vida, como existia lá para aquele povo, são os muros de Jericó, né? Que nos impede de entrar na terra da promessa. Você vai indo muito bem, você tá cheio de ânimo, você tá cheio de força e de repente você não consegue avançar mais. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu tava indo tão bem, mas aí eu travei. Mas aí eu parei aqui. O que é? Isso é uma barreira. E como que remove essa barreira, Fernanda? Se remove essa barreira lutando, é com a oração de guerra. Você vê que para Josué o Senhor deu uma estratégia. E qual foi? Josué é o seguinte, aí o Senhor vem e é um anjo, né, que vem para ele e fala assim, ó, eu vim aqui, eu sou comandante do exército. Eu achei tão linda essa parte, né, que quando Josué tá lá pensando na vida, o que a gente vai fazer agora? E aí chega, né? Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou você é um dos nossos inimigos? Aí ele disse, nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. E aí ele fala assim, e eu vim trazer para você uma mensagem. Eu vim aqui dar a você uma instrução, uma estratégia. O que eu quero te falar lendo essa palavra? Que o nosso Pai é aquele que nos dá estratégia para nós vencermos barreira. E aí ele foi e falou assim para Josué, durante 6 dias você dá uma volta na cidade. No último dia você dá 7 voltas. E aí, meu filho, é muito barulho, é grito. Aí você vai pegar a trombeta. E aí esses muros vão cair. Só que não é porque o muro caiu que tá tudo certo. Você vai entrar. E quando você entrar é pra você continuar lutando. Sabe qual é o problema? A preguiça, né? Imagina, dar a volta. Gente, você acha o quê? Que era um quarteirão? Era um quarteirão? Não. Dar a volta, gente, sei lá, eu não sei, alguém sabe quanto tempo eles levaram pra dar a volta? Era o dia inteiro? Quantas horas eles levavam pra fazer isso? Eles deram uma volta, e no último dia eles deram 7 voltas. Depois de andar a beça, eles ainda iam lutar, porque aquela cidade, ela seria tomada à força. Existem coisas na minha e na sua vida que tem que ser tomado à força. Você tem que, você tá cansado, mas vai cansado mesmo. Aí eu não queria levantar às 5 da manhã, mas vai levantar. Eu não queria, mas tenho que fazer, porque essa promessa, ela é tão extraordinária que ela não vai cair de mão beijada. Eu tenho que tomá-la à força. Como que eu tomo a força? Tendo as atitudes certas e guerreando em oração. A oração de guerra, ela é feita quando você está indignado, ela é feita em pé, ela é feita profetizando, ela é feita totalmente respaldado na palavra. Não existe uma oração de guerra, então vai acontecer porque eu quero que aconteça. Não. Eu estou indignado, então você, demônio, vai sair daqui. Aí ele vai rir da sua cara. Você vai pegar a palavra, porque a nossa espada é a palavra. Conforme eu vou profetizando a palavra, ela vai cortando.
Então você tem que montar uma estratégia de oração com a palavra e você vai sair declarando: Fê, mas eu não sei as palavras de cor. Minha filha, escreva. Pegue seu caderno de oração e você vai escrever todos os versículos que tem a ver com aquilo que você está querendo conquistar no Senhor e você vai ler. Você vai ler e fala assim, tá? Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele falou, eu escolho esse caminho e eu também vou escolher. A minha casa é do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o meu pastor. Senhor, eu sei que o Senhor vai me guiar, que nada vai me faltar. Então não vai me faltar força, não vai me faltar coragem, não vai me faltar ânimo. E você vai começar a usar a palavra profetizando aquilo que você deseja viver no Senhor. Com muita indignação no seu coração, com muita indignação no seu espírito, você vai profetizando a palavra. Isso é maravilhoso fazer na nossa casa, né? Eu cresci com a minha mãe fazendo isso. Eu tive exemplos de quarto de guerra dentro da minha casa. Eu cresci ouvindo a minha mãe, dando vários carreirão dentro de casa. E ela ia para um quarto, ela ia para a sala, ela ia para a cozinha. E ela falava, aqui não, aqui é território do meu Senhor, do Senhor dos Exércitos. Quando eu declaro o Senhor dos Exércitos, eu estou lembrando que eu tenho um Deus que me protege. Davi, ele disse assim, eu creio tanto em meu Deus. Olha, esse salmo de Davi é incrível. Ele fala assim, eu creio tanto que pode um exército inteiro me cercar. Eu ficar ali no meio sozinho. Eu sei que o Senhor é aquele que me guarda. O meu coração não vai temer, ainda que isso aconteça, o meu coração não temeria. Eu continuaria ali crendo no Senhor da minha salvação. Essa deve ser a nossa esperança. Sabe, de você sair por aí, no seu trabalho, na sua casa, pela rua, profetizando aquilo que você crê que você vai viver no Senhor. A oração de guerra é a oração do avanço. É quando você percebe que diante de você tem uma barreira intransponível. E você fala, chega, cara, chega. E a oração de guerra é uma oração solitária, tá? Não acha que você vai receber aí um monte de gente na sua casa para guerrear com você. A promessa é tua, guerreie você. A terra foi o prometido a você, então você que tem que lutar por ela. Lembra de Neemias? Cada um lutava na frente da sua casa. Temos uma mania de querer andar em bando, né? A conquista é minha, mas eu quero que um monte de gente me ajude, porque quando não me ajuda eu fico desanimado. Minha filha, levante em nome de Jesus. Seja encorajada pelo Espírito. E você tem o que você mais precisa, que é o Espírito Santo intercedendo por você e os anjos do Senhor te ajudando nessa guerra. Levante e profetize. Aproveite esse final de semana e veja quais são as barreiras que estão diante de você e você vai declarar, elas vão cair em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, hoje é sexta, sábado, domingo, faça uma autoanálise, vê o que está diante. Por que você não consegue avançar? O que está acontecendo que você não consegue avançar? Por que você só consegue chegar nesse ponto da sua vida? Por que você só consegue chegar até aí, daqui pra frente você não vai mais? É barreira, minha filha. É barreira que tá aí te impedindo. Então você vai falar, essa barreira vai cair. E Deus vai te dar uma estratégia. A palavra que eu libero pra você nessa manhã é que Deus te dará estratégia, como Ele deu pra Josué. Para Josué era, rodei 6 dias, no 7º dia rodei 7 vezes. Toque os instrumentos, grite, esse muro vai cair. Depois você vai ter fôlego ainda para lutar. E o Senhor dará a você uma estratégia de oração de guerra para que esses muros se removam. E sabe uma coisa para eu finalizar? Que existem coisas que a gente se culpa, existem coisas que a gente se responsabiliza, que a gente se tortura, né? Mas eu não consigo, aí você começa a se depreciar, né? Porque eu sou uma burra, porque eu sou uma incapaz, porque eu não dou conta. E é espiritual, é uma barreira que tem que ser removida. Então identifique na sua vida o que é comportamental e o que é espiritual. O que for comportamental você ajusta, o que é espiritual você vai remover no poder da oração. É na oração que você vai vencer essa barreira. E aí quando ela cair, você vai entrar e você vai continuar lutando. E a vitória é certa, porque o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. E quando você ouvir, né, Senhor dos exércitos, você vai se lembrar que o seu Deus é o Deus que te protege, é o Deus forte e que nunca perde uma batalha. Lembre-se de Davi, ainda que um exército inteiro me cerque, ainda assim eu confiaria.
que ele seria, eu confio, porque ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e o meu coração está totalmente entregue a ele. Combinado? Então eu desejo a você um ótimo final de semana, que seja um final de semana de reflexão, para você identificar quais são as barreiras na sua vida, para que você possa exercitar essa oração de guerra. Essa oração ela é preciosa. Não sei se eu fui clara o suficiente, mas fique à vontade para me chamar no direct, meninas que estão na mentoria, para me chamar no WhatsApp, para a gente entender se existe barreira na sua vida. Porque a minha oração é para que você avance e seja bem-sucedido. Amo vocês, viu? Deus abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 7h01. Beijo!